a cidade de Gainesville, na Flórida, começou a presenciar alguns assassinatos muito bizarros e estranhos. O caso ficou tão famoso e foi tão absurdo que inspirou a saga de filmes Pânico. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, mas essa semana de Halloween tá tendo vídeo todos os dias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E bora pra história. Antes de começar, como sempre, nesse caso, eu vou ter que deixar um alerta de gatilho. O conteúdo desse vídeo é bem violento, gráfico, com descrição da cena do crime. Então, se você é sensível a esse tipo de conteúdo, pode ficar à vontade pra ir assistir outro vídeo. Tenho certeza que a gente vai se encontrar de novo aqui no canal. Então, fica o alerta e bora pra história. O ano era 1990. Em agosto, uma garota chamada Christine Powell tinha acabado de ser aprovada pra entrar na Universidade da Flórida. Ela tava muito animada com a conquista. Os pais dela também ficaram super felizes e eles não eram de Gainesville, a cidade que abriga a Universidade da Flórida. Então a Christine tinha que se mudar pra lá. Alguns dias antes das aulas começarem, os pais dela foram com ela até a cidade pra encontrar um apartamento, pra ver se ela encontrava alguma colega de quarto pra dividir as despesas também. E ela tava muito animada. Isso porque nesse dia que eles foram tentar encontrar uma colega de quarto, a Christine conheceu uma garota chamada Sonia Larson. As duas se deram muito bem e decidiram dividir o apartamento. Elas pegaram um apartamento que ficava em um complexo de prédios de 3 andares. O apartamento era bem confortável, cabia perfeitamente as duas, então os pais da Christine naquele dia mesmo já fizeram a mudança dela. Na época, a Christine tinha 17 anos de idade e ela estava tão feliz com essa entrada na faculdade e os pais dela estavam tão orgulhosos que eles até deram um presente para ela. Era um colar de ouro com um mascote da universidade. Depois de fazer a mudança, os pais da Christine foram embora para a cidade e a Christine falou que no dia seguinte, no fim da tarde, ia ligar pra eles pra contar como as coisas estavam. Afinal, era a primeira vez que ela ia morar longe de casa. Só que o dia seguinte chegou e a Christine não deu nenhuma notícia. As aulas iam começar na segunda-feira, já era domingo e os pais dela estavam planejando já fazer uma visita pra ver se estava tudo bem e dar uma passadinha lá pra conferir antes da filha começar as aulas. Como ela não tinha atendido o telefone, os pais dela não acharam nada demais no começo. Aí eles foram fazer a visita e pensaram, tá, ela só deve estar ocupada, ela tá conhecendo gente nova, tá conhecendo a cidade, ela não deve ter tido tempo pra ligar pra gente. Principalmente porque o apartamento novo da Christine ainda não tinha uma linha de telefone própria. Então eles foram em direção ao apartamento dela. Quando eles chegaram, eles subiram a escada e na porta do apartamento da Sonia e da Christine tinham vários bilhetes. Parecia que vários amigos, novos colegas delas, tinham passado ali pra tentar falar com elas naquele fim de semana, mas não tinham conseguido. Então agora, os pais, que não estavam tão preocupados, começaram a se preocupar um pouco. Eles bateram na porta, mas ninguém atendeu e não tinha nenhum barulho vindo do lado de dentro. Então eles foram falar com o zelador do prédio para ver se ele podia abrir a porta. E aí o gerente do condomínio falou que até podiam fazer isso, mas que eles deveriam chamar a polícia e ia ser a única forma deles conseguirem entrar. Então um oficial de polícia chegou rapidamente, ele pediu para os pais ficarem esperando lá no andar de baixo, enquanto ele subia com o zelador que estava com a chave extra do apartamento. Na hora que eles abriram o apartamento, não tinha nada fora do normal. Eles entraram logo na sala de TV, tinha um sofá ali e foram andando pra ver se tinha alguém por perto, chamaram as meninas, ninguém respondia. E aí quando eles chegaram perto o suficiente pra conseguir ver o sofá, eles tiveram uma surpresa terrível. O zelador ficou tão impactado que ele desceu correndo e vomitou. A Christine estava deitada no sofá, sem as roupas, ela tinha sido esfaqueada diversas vezes e ela foi colocada em uma posição bem sugestiva sexualmente. Depois que o policial viu a Christine ali, ele continuou andando pelo apartamento para ver se ele encontrava a Sonia. Quando ele foi até o quarto da Sonia, ela estava deitada na cama, também tinha sido esfaqueada aproximadamente 20 vezes, estava sem as roupas e também em uma posição sugestiva sexualmente. O policial saiu correndo para pedir reforços. É óbvio que os pais da Christine ficaram muito abalados. O policial, o zelador, eles tentaram fazer com que os pais não vissem aquela cena, principalmente pelo estado que estava o corpo, mas não tinha como, eles estavam ali, eles precisavam saber o que tinha acontecido. Então eles ficaram bem traumatizados. A perícia logo chegou no apartamento e do lado do corpo da Christine na sala tinha uma toalha. Também tinha um pouco de sabão e vinagre que provavelmente foi usado para limpar o corpo da Christine e também limpar o apartamento. O corpo dela também estava sem os mamilos. Parecia que o assassino tinha cortado
cortado fora e levado com ele como um prêmio. Também foi determinado que a Christine tinha sido abusada sexualmente, mas a Sônia não. Eles também descobriram que tinha um pouco de cola nos pulsos das duas. Isso indicava que elas tinham sido presas com duct tape, aquela fita prateada, mas o assassino, depois que prendeu elas, cortou essa duct tape e levou com ele. Então talvez elas só tivessem sido presas para ele fazer o que ele tinha que fazer e depois ele soltou quando elas tinham falecido. Outra evidência é que na porta de entrada tinham algumas marcas. Parecia que o assassino tinha usado alguma chave de fenda ou algo do tipo para conseguir abrir a porta e entrar no apartamento. Quando a polícia viu aquela cena, primeiro eles imaginaram que talvez tivesse sido um roubo que deu errado. Só que aí, olhando os detalhes, vendo que uma das meninas foi abusada sexualmente e pelo estado que os corpos estavam, dava pra ver que não tinha sido só um roubo, que aquela pessoa tinha a intenção de matar e que talvez ele já estivesse perseguindo as garotas há bastante tempo. Eles também desconfiaram que talvez fossem um grupo de pessoas que tivesse feito aquilo e não uma pessoa sozinha. Ou seja, eles acreditavam que aquela pessoa era uma pessoa com muita raiva e que ia matar de novo. Mas Gainesville, na Flórida, é uma cidade universitária. Diversos estudantes de várias cidades diferentes estavam se preparando para o início das aulas e a polícia precisava se precaver de que eles iam estar seguros até que essa pessoa fosse capturada. Só 12 horas depois do assassinato das duas meninas, uma outra mulher não apareceu para trabalhar. Ela era estudante de uma universidade comunitária e ela estava planejando pedir transferência para a Universidade da Flórida. Ela queria se formar e trabalhar com perícia. Então, meio período, ela trabalhava no escritório do xerife. Ela também era conhecida como uma pessoa bem pontual, ela nunca faltava no trabalho e quando ela não foi, as pessoas ali da delegacia começaram a se preocupar. Eles tentaram entrar em contato com ela, mas quando ela não respondeu, 2 policiais decidiram ir até a casa dela para ver o que tinha acontecido. Na casa dela estava tudo fechado e tinha uma porta de vidro que tinha uma cortina, só que essa cortina não estava até o chão. Então os policiais conseguiram colocar uma lanterna ali para olhar lá dentro. E aí a cena que eles viram também foi terrível. Agora, alerta de gatilho master. Essa é uma das piores cenas. Essa garota estava sentada na cama dela, também sem as roupas. Eles conseguiam ver ela de costas. E nas costas dela tinham várias marcas que ela tinha sido esfaqueada. E o corpo estava parado, como se ela tivesse sentada ali. Mas tinha um detalhe muito importante. Ela não estava com a cabeça dela. A cabeça dela tinha sido colocada em cima de uma prateleira que ficava logo à frente do corpo. E o jeito que a cabeça foi posicionada, parecia que a cabeça estava olhando para o resto do corpo. Na porta, quando eles estavam olhando ali fora, também tinham as mesmas marcas que pareciam ser de uma chave de fenda. A distância de um dos assassinatos para o outro era cerca de 3 quilômetros, então a casa dessas meninas eram muito próximas. E foi aí que a polícia falou, tá bom, a gente precisa divulgar isso na mídia, porque as pessoas precisam se proteger, porque esse cara vai matar de novo. E foi aí que eles entraram em contato com os jornais, com os noticiários de TV, que começaram a anunciar que provavelmente tinha um assassino à solta na cidade. Esses 2 casos, a polícia já imaginava que tinham relação um com o outro, mas eles não divulgaram isso imediatamente. Só que as pessoas foram espertas. Na hora que eles ficaram sabendo que esses 2 casos aconteceram, eles automaticamente já ligaram que poderia ser um serial killer. E aí o pânico se instaurou na população. Vários estudantes da universidade fizeram as malas e voltaram para as casas, não queriam continuar lá. As lojas praticamente esgotaram a venda de travas para porta, cadeados, facas, armas, todo mundo estava comprando aquilo para tentar se proteger. As famílias que moravam fora e tinham os filhos estudando na universidade ficavam ligando desesperados o tempo todo para garantir que seus filhos estavam seguros e tava todo mundo com muito medo. A polícia falou para todo mundo ficar dentro de casa e quando tivesse que sair, para sair em grupos. Ao mesmo tempo, eles colocaram policiais patrulhando a cidade inteira, tinham helicópteros. A polícia estava fazendo de tudo para deixar a cidade em alerta vermelho máximo. Outro detalhe do assassinato dessa nova garota é que ela também tinha resíduos de duct tape nos pulsos, apesar de não estar com a duct tape na hora que ela foi encontrada. E ela também tinha sido abusada sexualmente. E aí, na manhã seguinte, a história já tinha virado notícia nacional. Todo mundo estava falando sobre isso. Tem uma mulher chamada Lisa Bayer que deu várias entrevistas sobre o caso porque ela teve uma amiga que morava na cidade de Gainesville e que também era estudante. As duas tinham conversado um dia antes, ela tinha perguntado pra ela se ela estava se prevenindo, se ela não queria voltar pra casa. O nome dessa garota
garota era Tracy Pauls. Ela disse que, como todas as outras pessoas, ela estava bem preocupada e com medo, só que ela morava com um amigo dela. O amigo dela se chamava Manuel. Ele era do time de futebol, ele era bem forte. Apesar dos dois estarem com medo, o Manuel falou, não, pode ficar tranquila, eu tô aqui pra te proteger. E até então, a gente tinha um histórico com esse serial killer de matar mulheres. Então ele não tava muito preocupado e como eles moravam juntos, ele falou, tá, se alguém entrar aqui, a gente vai conseguir se livrar e não vai acontecer nada e vai ficar tudo bem. E aí a Lisa falou pra Tracy, tá bom, fica aí, mas me manda notícias, me liga sempre que você puder pra gente poder conversar, pra eu ver se você tá bem. E aí no dia seguinte, que a Tracy tinha prometido ligar pra amiga, a ligação nunca veio. E aí a Lisa ficou preocupada, um amigo delas foi checar o apartamento da Tracy pra ver se tava tudo bem. E aí, de novo, ele teve uma surpresa terrível que ele precisou ligar pra polícia. E aí, quando a polícia chegou, a gente tem exatamente a mesma cena. A Tracy foi encontrada na cama dela, numa posição sexual sugestiva, sem as roupas, tinha sido abusada sexualmente e tinha sido esfaqueada diversas vezes. O Manny também tinha sido encontrado, mas ele tava com as roupas ainda. Ele provavelmente morreu no lugar onde ele foi atacado. E dava pra ver que os dois tentaram lutar bastante. Eles estavam com marcas de luta, mas claramente aquilo não tinha dado certo. Ah, e um detalhe, as outras garotas também tinham marcas de luta, tá? Principalmente a Sônia no primeiro caso. Então, quase nenhum deles morreu sem tentar lutar e sem ter tido coragem de enfrentar a pessoa que estava ali atacando eles. E também tinham resíduos de duct tape nos pulsos dela. Bom, nessa hora vocês imaginam o tanto que a cidade estava em alerta, o tanto que as pessoas estavam em pânico, ninguém tinha coragem de sair de casa e ao mesmo tempo a polícia estava de mãos atadas, porque por mais que eles tivessem os corpos, eles tivessem alguns detalhes, algumas coisas que pudessem indicar qualquer pessoa, eles não tinham muitos suspeitos, estavam tendo várias notícias falsas, pessoas desesperadas ligando, falando de suspeitos que elas nem sabiam se poderia ser ou não, mas elas queriam achar um jeito de pegar essa pessoa para que todo mundo ficasse tranquilo de novo. E aí teve um nome que apareceu mais vezes de um cara chamado Ed Humphries. Esse cara, você olha pra ele e assim, é óbvio que ninguém tem cara de serial killer, ninguém tem cara de psicopata, não. Mas ele tinha várias cicatrizes no rosto e ele também tinha um olhar meio vazio. Então as pessoas olhavam pra ele e tinham um pouco de medo. Ele já tinha histórico também de andar com uma faca pela cidade, pela floresta que tinha ali. Muitas pessoas viam ele à noite nessa situação. Ele também tinha um histórico de bater em mulheres e ele tinha sido apreendido por abuso doméstico, porque ele tinha batido no rosto da avó dele. Então, quando ele foi capturado, muitas pessoas falaram, é ele com certeza. A gente capturou, agora a gente vai ficar tranquilo. E, curiosamente, depois que ele foi preso, os assassinatos pararam. Lembrando que estava sendo muito um atrás do outro. Então, quando ele foi preso e tudo parou, as pessoas falaram, tá, a gente acertou, é ele. A polícia também estava bem confiante. Mas aí veio um detalhe. Depois que voltou um dos exames da cena do crime, eles descobriram que tinha um sangue em algumas das cenas diferente do das vítimas. No caso, o sangue que eles encontraram era sangue tipo B, mas o tipo sanguíneo do Ed Humphries era A. É claro que isso foi um pesadelo para a polícia. Eles falaram, não é possível, tem que ser porque ele tinha um cúmplice, é ele, a gente capturou a pessoa certa. Mas não tinha como negar que talvez não fosse. O Ed era um cara bem polêmico, ele era meio instável mentalmente e quando ele tava no julgamento, ele sorriu algumas vezes pra câmera. Parecia que ele nem tava ligando pra aquilo. Bom, a polícia precisava continuar investigando pra poder fazer com que a cidade ficasse tranquila e eles tinham tipo um programa no computador que basicamente você coloca várias informações sobre a cena do crime, o que você tinha achado lá, a forma que os corpos foram encontrados, a arma, outros detalhes assim, tipo a chave de fenda. E aí, nesse sistema, eles conseguem encontrar outros crimes que foram cometidos nos Estados Unidos que tenham características semelhantes. E aí, teve um crime que chamou a atenção dos policiais. A mais ou menos 11 horas de distância da cidade de Gainesville, teve um triplo homicídio. Foram os avós de uma criança e a criança que foram mortos. Eles também tinham sido esfaqueados, a mulher também tinha sido abusada sexualmente e foi colocada em uma posição sexual bem específica. Não se sabe muito bem como, mas a mídia recebeu essas informações. Parecia que alguém dentro da polícia estava vazando informações
informações que não deveria vazar. E os policiais ficaram bem irritados, porque vocês sabem que isso pode atrapalhar muito uma investigação. Primeiro porque as pessoas tentam dar uma de investigador, e segundo porque o assassino pode se aproveitar dessas informações pra ficar mais esperto. Vocês lembram o que aconteceu com o Lázaro aqui no Brasil, que a mídia ia divulgando onde ele podia estar e ele ficava vendo os noticiários e ia pra outro lugar. Mas nesse caso, teve uma parte que foi boa. Uma mulher chamada Cindy, que morava nessa outra cidade que teve o triplo homicídio, falou pra polícia investigar um cara chamado Danny Rowley. Ele tinha 37 anos na época e ele tinha comentado com o marido da Cindy que ele tinha um problema, que ele gostava de esfaquear pessoas. Ele também comentou que ele ia se mudar pra uma outra cidade chamada Gainesville e que lá ele queria ficar em um lugar onde ele pudesse ver várias garotas bonitas. E aí a Cindy perguntou pra ele: por quê? Você vai matar elas? E ele disse: com certeza. O Danny teve uma história de vida bem polêmica. Ele morava com os pais e o pai dele odiava ele, dizia que o Danny incomodava ele profundamente. Então, na primeira oportunidade que o Danny teve de sair de casa, ele saiu e entrou pra Força Aérea. Mas ele ficou pouquíssimo tempo lá, ele foi demitido, né, por instabilidade mental, e depois que ele foi demitido, ele começou uma série de roubos e, inclusive, foi preso por isso. Quando ele saiu da prisão, ele foi morar com os pais, mas, de novo, a relação deles não era boa, os pais não queriam que ele voltasse a morar com eles. Só que ele não tinha alternativa, ele não tinha pra onde ir. Alguns meses depois que ele voltou a morar com os pais, ele e o pai dele tiveram uma briga muito feia. E dessa vez o Danny ficou muito irritado, ele não aguentava mais. Então ele foi até o carro, pegou um rifle, entrou na casa de novo e atirou na cabeça do pai. Incrivelmente, o pai dele acabou sobrevivendo, apesar de ter tido vários problemas, né, por causa do tiro na cabeça. Mas quando ele conseguiu se recuperar, ele conseguiu denunciar o filho pra polícia. Mas quando a polícia foi atrás, já tinham se passado alguns meses do ato e eles não conseguiram encontrar o Danny em lugar algum. Então, as pistas estavam bem frias. Lembrando que, assim, a polícia não sabia nada dessa parte da história do Danny com o pai dele. Eles só sabiam que a Cindy pediu pra investigar esse cara. Ao mesmo tempo, tava rolando uma outra investigação com outros policiais, outra equipe na cidade, sobre um assalto a banco. Esse assalto tinha acontecido na mesma semana em que aqueles 5 estudantes tinham sido mortos. O assalto ainda não tinha sido solucionado. Basicamente, o que aconteceu no assalto foi que um homem entrou no banco, pediu pra pegar o dinheiro, e aí os bancários deram pra ele aquela quantidade de dinheiro que tem tipo uma bombinha de tinta dentro, que se você não devolver a tempo, se aquela bomba explodir, o dinheiro é todo manchado e aí não tem como usar. A pessoa que assaltou esse banco pegou essa mala de dinheiro e foi pra um esconderijo na floresta que tinha um pequeno acampamento. Os policiais conseguiram seguir algumas pistas até esse acampamento e lá eles encontraram a mala de dinheiro roubado, que tava toda suja daquela tinta vermelha. Só que aí eles encontraram no acampamento uma chave de fenda e também um gravador de áudio. E essa chave de fenda cabia exatamente na cena do crime de todos aqueles casos. Quando eles ouvem a gravação que tinha naquela fita do gravador, eles veem algo muito bizarro. Era um cara cantando uma música que parecia ter sido escrita por ele mesmo. Ele falava que ele era um assassino misterioso e também explicava como matar um veado com uma faca. Ele falava exatamente aonde perfurar e aonde ficaria mais fácil pro veado morrer logo. E um prato cheio pra polícia é que esse cara que tava cantando a música se identificava na gravação. Ele falava que o nome dele era Danny Rowley. Então a polícia decidiu agora investigar o Danny, principalmente pela pista da Cindy e tudo isso que eles encontraram na gravação. Ele tinha alguns registros militares que indicavam que o sangue dele era B, o que combinava com as cenas do crime. E aí ele se tornou um dos principais suspeitos. Quando os policiais foram tentar encontrar ele, eles descobriram que ele já estava sob custódia por causa de um outro crime de roubo a banco em uma cidade que ficava a cerca de 60 quilômetros de Gainesville. Aí ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima. Quando ele foi interrogado, ele falou que ele não tinha nada a ver com o caso, mas ele foi mantido sob custódia e o julgamento dele demorou muito para acontecer, foi só 4 anos depois. Quando ele estava ali na frente do júri, para surpresa de todos, ele decidiu que ele ia mudar e se declarar como culpado. Ninguém sabe por que ele mudou de ideia, mas uma coisa que ele falou durante o julgamento é que ele queria ser famoso. Tão famoso quanto Ted Bundy, que era, no caso, uma das inspirações dele. Primeiro ele confessou aquele triplo homicídio naquela outra casa. Ele comentou que naquele dia ele tinha sido demitido do emprego que ele tinha e ele estava muito frustrado, então ele decidiu que ele ia descontar essa frustração matando pessoas. E aí no próprio bairro onde ele morava, ele viu que tinha uma casa com a porta aberta, que tinha o neto e os avós ali. Eles estavam preparando um churrasco e tal, e ele descreveu perfeitamente o que tinha acontecido, como ele matou cada um deles, a ordem que ele matou cada um deles, que no caso, primeiro foi o neto, que estava
estava assistindo televisão. Depois o avô, que tentou lutar um pouco, mas não conseguiu. E depois a avó, que tinha saído do quarto. E aí que ele decidiu abusar sexualmente dela e deixar ela numa posição sugestiva. E aí, depois que ele matou o pai dele, ele acabou fugindo pra Gainesville e ficou em um acampamento ali perto da Universidade da Flórida, onde ele ficava observando as garotas que passavam ali. Ele disse que ele sentiu vontade de matar de novo e ele se gravou naquele gravador de áudio falando que ele precisava resolver algumas coisas. Naquele fim de semana em que todos os estudantes estavam voltando para as aulas da universidade, foi um prato cheio para ele. Ele começou a observar as garotas que estavam andando ali pelo campus e começou a prever qual seria a próxima vítima. Para ele, era muito fácil, elas pareciam indefesas, elas estavam acabando de se mudar para a cidade, elas não estavam preocupadas com criminalidade ou com algum assassino, elas nem imaginavam isso, elas estavam preocupadas em começar as aulas e realizar o sonho delas de ir para essa universidade e de ter a carreira que elas desejavam. Ele contou detalhadamente o que ele fez com cada uma das garotas no primeiro apartamento com a Sônia e com a Christine. Ele disse que viu primeiro a Sônia deitada no sofá dormindo e subiu pra ir no quarto da Sônia. Quando ele viu a Sônia, ele tampou a boca dela e já começou a esfaquear ela. Ela tentou lutar e tentou tirar ele de cima dela, mas ela não conseguiu. E aí, quando ele desceu no apartamento, depois de ter matado a Sônia, a Christine não tinha acordado com todo aquele barulho. E aí ele tampou a boca dela, contou que tinha matado a amiga e que era pra ela ficar quieta e fazer o que ele quisesse, porque senão ela ia ter o mesmo destino. É claro que a Christine obedeceu e foi por isso que ela foi abusada sexualmente. Ele decidiu qual das duas ele ia abusar. E aí, depois que ele terminou o que ele tinha que fazer, ele esfaqueou ela algumas vezes e ela acabou falecendo. No caso da outra garota, que ele decidiu remover a cabeça, ele disse que ele não tinha a intenção daquilo no começo, que ele só tinha feito a mesma coisa com a Christine e com a Sônia, com essa nova. Mas aí, quando ele chegou no acampamento dele, ele lembrou que ele tinha esquecido a carteira na casa dela. E aí, quando ele foi buscar a carteira, ele falou, bom, eu acho que eu devia mutilar o corpo dela. E foi aí que ele arrancou a cabeça e decidiu colocar naquela posição específica pra parecer que ela tava olhando pro próprio corpo. Bem doentio e sádico. Depois ele foi lá e cometeu os outros 2 assassinatos com a garota e o Manny. Ele contou um pouco como foi a luta com o Manny. Disse que ele tentou lutar bastante e que a Tracy acabou aparecendo quando ouviu o barulho lá embaixo. E aí ele disse a mesma coisa. Ele falou, olha, acabei de matar seu amigo. Se você não cooperar, a mesma coisa vai acontecer com você. E ele disse que ela até chegou a falar, é você o responsável então? E ele disse que sim. Então ela olhou diretamente para os olhos dele e sabia qual seria o destino dela, infelizmente. Depois de um grande julgamento, o Danny Rowling foi condenado à pena de morte. Ele foi morto por injeção letal. Como vocês já devem ter visto em outros casos, quando esses criminosos são condenados à pena de morte, fica ali uma galeria de pessoas assistindo. As famílias das vítimas foram chamadas para assistir enquanto ele estava deitado ali preso e ia receber a injeção letal. Eles também podem falar as últimas palavras, tanto para eles mesmos, ou para as famílias das vítimas, ou para qualquer pessoa que eles queiram. Mas o Danny nunca se arrependeu, ele nunca demonstrou nenhum tipo de remorso e ele nunca pediu desculpa para as famílias das vítimas. A única coisa que ele fez ali, antes dele morrer, foi falar uma oração para ele mesmo. As vítimas do Danny, todas tinham o mesmo perfil da mãe dele. Todas tinham pele branca, cabelos e olhos castanhos. Durante a prisão, ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade borderline e parafilia. Pra quem não sabia o que era parafilia como eu, basicamente é um padrão de comportamento sexual no qual, em geral, a fonte predominante de prazer não se encontra no ato sexual em si, mas em alguma outra atividade. E sim, eu tô lendo isso da Wikipédia. Mas, basicamente, é aquela história toda dele colocar os corpos em determinada posição, enfim. Os crimes dele foram usados como inspiração pra escrever o roteiro do filme Pânico, usando alguns detalhes do crime envolvendo ele usar uma máscara preta, roupas pretas, além de invadir as casas à noite e usar uma faca de caça. E também a questão dele sempre mirar em estudantes universitários. Bom, gente, esse foi o caso de hoje, terrível. Quero muito saber o que vocês acham, se vocês já conheciam o caso, comentem aí e até amanhã com outro vídeo especial de Halloween.